Em um mundo onde o barulho das preocupações, das pressas e da rotina parece gritar o tempo todo, muitas vezes nos sentimos distantes de Deus, como se Ele estivesse em algum lugar distante, esperando que fizéssemos algo extraordinário para ouvi-lo. Mas a verdade é que Deus fala conosco no silêncio, e é nesse silêncio que muitas vezes Ele encontra uma oportunidade de nos ensinar com mais clareza. A voz de Deus não é sempre a que ouvimos no meio do caos. Ela é mais suave, mais tranquila, e é na quietude do nosso coração que podemos entender a sua mensagem. Jesus, com sua sabedoria e simplicidade, nos ensina exatamente como ouvir a voz de Deus de maneira clara. O Evangelho nos revela que, muitas vezes, a voz de Deus não é algo estrondoso, mas sim algo que ressoa suavemente em nossos corações, pedindo nossa atenção. O silêncio e a presença de Deus. Nos momentos de silêncio, podemos encontrar a verdadeira presença de Deus. No livro de 1 Reis 19, 11 a 12, lemos sobre o profeta Elias, que estava em uma caverna, esperando que Deus se revelasse a ele. Houve um grande vento, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava neles. Depois, veio um sussurro suave, e foi nesse momento que Elias reconheceu a presença de Deus. O que isso nos ensina? Que Deus muitas vezes se revela de maneiras inesperadas, e a sua voz não é sempre a mais alta ou a mais óbvia. Ele fala no silêncio, e é nesse silêncio que Ele deseja que nos voltemos para Ele com um coração aberto. Quando Jesus caminhava entre as multidões, Ele também falava em momentos de calma e reflexão. Em muitas de suas pregações, Ele retirava-se para orar em lugares silenciosos e tranquilos. Ele sabia da importância do silêncio, pois é nesse espaço que encontramos a clareza para ouvir a voz de Deus e compreender os seus planos para nós. O silêncio como uma oportunidade para ouvir. Aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio é um exercício de paciência e confiança. Não é fácil, especialmente em um mundo tão cheio de estímulos. Contudo, Jesus nos chama a seguir o exemplo dele e a buscar momentos de tranquilidade. Ele nos diz em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que Jesus nos ensina com essa passagem é que muitas vezes é preciso sair do tumulto e buscar um lugar silencioso, longe das distrações, para encontrar a verdadeira conexão com Deus. Não são os gritos e as multidões que nos aproximam de Deus, mas sim o silêncio e a sinceridade do nosso coração. A necessidade de parar e refletir. Em nossa vida agitada, é fácil se perder nas preocupações diárias e esquecer que precisamos de momentos para refletir, ouvir e compreender o que Deus deseja de nós. O próprio Jesus, quando estava em momentos de grande pressão e cansaço, se afastava para orar e buscar a orientação do Pai. Em Lucas 5,16, lemos: Mas ele retirava-se para os desertos e orava. Ele sabia que para cumprir a vontade de Deus, era necessário parar, silenciar a mente e buscar orientação. Quantas vezes nós, com as nossas preocupações diárias, esquecemos de fazer o mesmo? Deus não está longe de nós. Ele está à espera de que nos voltemos a Ele com corações abertos e dispostos a ouvir sua voz. Se aprendermos a silenciar o nosso coração e a nossa mente, podemos começar a perceber que Ele está falando conosco o tempo todo. A voz de Deus e o amor que Ele nos oferece. Quando Jesus fala conosco, Ele o faz com um propósito: nos guiar para mais perto do seu amor. Em João 10:27, Jesus afirma: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esse versículo nos lembra de que Deus nos conhece profundamente e nos chama pelo nome. Ele não está distante, mas sim próximo, desejando que o sigamos com confiança e amor. A voz de Deus é sempre amorosa. Ele nunca nos fala com condenação, mas sempre com um convite ao arrependimento, ao perdão e à transformação.
Quando Ele nos chama, é para que possamos viver uma vida plena, abundante e em harmonia com a sua vontade. Em Mateus 11, 28 a 23, Jesus nos oferece um convite cheio de misericórdia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A importância de ouvir a voz de Deus no silêncio. Ouvir a voz de Deus no silêncio é essencial para a nossa caminhada espiritual. Quando aprendemos a ouvir sua voz, nossa vida começa a fazer mais sentido. Podemos tomar decisões mais sábias, entender com mais clareza os nossos desafios e encontrar paz no meio da turbulência. Jesus em sua vida mostrou que é possível encontrar paz e direção em meio ao caos. Quando ele enfrentava momentos de grande tensão e dificuldade, ele se retirava para orar e buscar força no silêncio. Em Marcos 1:35, vemos Jesus praticando isso. E levantando-se de madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Esse exemplo nos ensina que, se quisermos ouvir Deus claramente, precisamos também retirar-nos dos ruídos do mundo e buscar momentos de silêncio. A recompensa do silêncio e da oração. Quando nos dedicamos a ouvir a voz de Deus no silêncio, Deus promete nos recompensar com sua paz e direção. Em Isaías 30:16, Deus diz: Em vos converterdes, e em repouso estareis salvos. Na quietude e na confiança será a vossa força. O que isso significa? Que quando buscamos momentos de silêncio, confiando na presença de Deus, Ele nos dá força para enfrentar as batalhas da vida. Aquietando-nos diante dele, podemos experimentar uma paz que vai além do entendimento humano. Jesus, em seus ensinamentos, nos lembra de que a oração não é apenas sobre falar, mas também sobre ouvir. Quando oramos, não estamos apenas apresentando nossas súplicas, mas também abrindo nosso coração para ouvir a voz de Deus. Em Filipenses 4, 6 a 7, o apóstolo Paulo nos instrui: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Conclusão: aprenda a ouvir e seguir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus no silêncio não é uma habilidade que se adquire de forma instantânea, mas é algo que precisa ser cultivado com paciência e disciplina. É no silêncio que podemos perceber sua presença e discernir sua vontade para nossas vidas. Jesus, ao longo de sua caminhada na terra, nos ensinou a importância do retiro, da oração e do silêncio para ouvirmos a voz do Pai. Ele nos chama a fazer o mesmo, parar, ouvir e seguir sua voz, que sempre nos conduzirá ao caminho da paz, do amor e da sabedoria. Que possamos, então, aprender a silenciar o barulho do mundo e ouvir a voz de Deus, que nos fala com clareza e amor, como um Pai que nos conhece profundamente e deseja que vivamos segundo o seu propósito. Deus não está longe, Ele está perto, esperando para nos guiar, se apenas tivermos os ouvidos e o coração preparados para ouvi-lo.